livro precioso, implorando, desejando que o Senhor fale conosco. Aquilo que necessitamos ouvir do Senhor, fale aos nossos corações. Quebranta a nossa vida, quebranta o coração desse servo que vos fala agora. Quebranta também, Senhor, cada um dos meus irmãos. Amolece-nos para ouvirmos a Tua voz, para sermos ouvintes da Tua palavra, praticantes da Tua palavra. Senhor, cuide de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus hoje no livro de Lucas, capítulo 12. Com a graça de Deus, se assim o Senhor permitir, depois que a gente retornar dos diazinhos de descanso, nós vamos pôr o Evangelho de Marcos para a igreja. Talvez nesse ano nós vamos trabalhar o Evangelho de Marcos, uma visão muito de discipulado e evangelização, que é um dos subtemas do nosso ano neste período. Mas hoje vamos no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 22. Vamos falar de um temazinho meio chato, que é a ansiedade. Eu sei que ninguém aqui é ansioso, todo mundo é calmo, tranquilo, nem aquele louvor calmo, sereno e tranquilo, né? Mas vamos comentar sobre esse assuntozinho, como combater a ansiedade, ou combatendo a ansiedade. Vamos ler Lucas. Agora eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham, tá bom? A seguir, sempre que vocês ouvirem essa palavra, a seguir, após, você tem que olhar sempre o que foi que aconteceu antes, não é verdade? Porque se ele diz a seguir, é porque alguma coisa importante aconteceu antes para que ele fale isso. Dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Aí ele conta um exemplo: observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam e nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso coração, o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que texto precioso.
texto precioso. Estima-se que é um dos piores males, um dos piores da humanidade, da nossa geração, é a ansiedade. E é bem possível que nessa noite você esteja preocupado com alguma coisa, não é verdade? Mas a preocupação, essa palavra já não é muito bonita, já não é muito boa para esta nós, porque para que eu vou ocupar uma coisa que nem aconteceu? Mas a preocupação é algo que invade nossa mente, nosso coração. E a gente deve tomar um cuidado, porque tem muita gente indo a pique. A ansiedade, às vezes, produz uma depressão. E aí, quantas pessoas não têm ido para males piores por causa da depressão? Mas comece já agora comigo a pensar o que tem inquietado seu coração nesses dias. O que tem preocupado sua vida? Se vocês fossem perguntar para mim, e eu fosse fazer uma lista agora, eu diria para vocês que algumas coisas inquietam, preocupam, sim. Qual é a nossa luta? Combater? Enfrentar? Porque se você for dizer, não tenho nada que me preocupe, tem nada que inquiete, louvado seja o Senhor, vida boa, vida tranquila, mas é bem provável que algumas coisas utilizem, queiram invadir nossa mente e coração. Família, trabalho. Às vezes, talvez você percebeu que o ano terminou, né? E como diz o irmão Marinho, os boletos continuam chegando, as dívidas continuam. Talvez você percebeu que comprou presente demais para os parentes no Natal e Ano Novo, e agora tem que trabalhar mais para pagar. Talvez você esteja preocupado porque no final do ano engordou 2 quilos a mais. E agora tem que emagrecer. Coisas talvez grandes e pequenas inquietam o nosso coração. Mas como combater isso? Nós não podemos deixar de imaginar esse texto e o contexto dele. Esse texto também, Mateus registrou ele lá no capítulo 6, no Sermão do Monte. Está lá falando sobre a ansiedade. Mateus coloca esse texto logo em seguida de 2 versículozinhos que vai falar dizendo o seguinte: não pode agradar a Deus e as riquezas. Não pode amar a Deus e o dinheiro. É isso que Mateus coloca 2 versículozinhos lá dizendo isso. Aí ele diz: por isso, Jesus falou esse texto, que não fique ansioso com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Lucas, ele é mais detalhista. Em vez de Lucas colocar os 2 versículos lá sobre riqueza e Deus, Lucas ele pega exemplo de um homem avarento. O texto aqui, anterior, é um homem que plantou muito, deu muita produção, aí ele olhou para a sua produção e disse: meus celeiros não cabem, né? Vou construir celeiros para botar toda a minha produção dentro desses celeiros, e depois vou dizer para a minha alma, né? Regala-te, sossega, porque tu tem bem da tua vida. Aí Jesus diz: loucos, hoje te pedirão a tua alma. Mateus resume os dois em 2 versículos. O que Lucas conta uma história é que se o nosso coração estiver nas coisas desta vida, nós não vamos poder agradar a Deus. E isso vai trazer inquietação para nós. Desassossego. Nós não estamos aqui dizendo que é fácil ficar sossegado com o coração aliviado. Mas eu queria tirar desse texto algumas respostas para nós. Lembra-se que Lucas conta uma história e ele diz que então Jesus ele chama os seus discípulos. Parece que nesse momento ele chama aqueles mais próximos dele. Não sabemos se aqui são os 12 ou se tem mais alguém, mas ele chama os seus discípulos e começa a dar essas orientações. Vocês não fiquem preocupados. Mas como é que não vai ficar preocupado? Mas ele ensina como não
ficar preocupado. E talvez aqui seja o que nós queremos conversar com os irmãos. O que é que eu devo fazer para combater, então, essa ansiedade? Você já está preocupado com coisas de amanhã? É bem provável. É bem provável que, se você for criterioso, você está preocupado com o almoço de amanhã. E sabe o pior dessas coisas? É bem capaz de, na sua geladeira, ter frango, carne, peixe, e você ainda está preocupado, porque não está com vontade de comer carne, frango ou peixe, ainda fica preocupado com isso. Veja com que coisas nós nos preocupamos às vezes. Mas como combater isso que é interno, que surge na nossa mente? Primeira coisa que eu tiro aqui do texto para nós aqui, devemos estar mais atentos com as orientações do próprio Senhor Jesus para nós. Quer ver? Nós observamos todo mundo. Eu escuto a palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, o Senhor é meu refúgio e fortaleza, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro. E por que a ansiedade não passa? Por que essas coisas não passam? E é interessante, você vai uma sessão com um psicólogo que nem crente é e diz que ficou bom. Eu não estou aqui de maneira nenhuma invalidando os profissionais, para mim são bênçãos de Deus. Ai dessa geração se não fossem os profissionais dessa área. Mas eu estou dizendo que às vezes nós não buscamos a solução que está mais perto de nós, que é a obediência à palavra de Deus, a voz de Deus. O Senhor olha para os seus discípulos e ele diz: vocês ouçam o que eu vou dizer. Mas Jesus, ele trata de pontos positivos e pontos negativos. A primeira coisa que ele olha é diz: vocês devem analisar o que é desnecessário na vida de vocês. Preocupações desnecessárias. Olha como é que ele diz: por isso eu vos advirto, não fiquem preocupados com a vida de vocês. E ele usa, Mateus coloca comida e bebida e vestes. Lucas, ele diz: aquilo que vocês comem e aquilo que vocês vestem. Aquilo que alimenta o físico e aquilo que cobre o nosso físico. Duas preocupações muito firmes e muito cabíveis ainda nos nossos dias de hoje. Quem é que não se preocupa com comida? E quem não se preocupa com a bebida, com o alimento, com aquilo que você tem que fazer? Na verdade, nós trabalhamos para essas coisas principalmente, não é verdade? Quem aqui dos irmãos coloca antes um passeio, se tem comida e passeio? Uma das duas coisas, vocês colocam o quê com prioridade? Só um louco vai passear e passa fome. Mas tem gente que ainda faz isso, depois fica, meu Deus, não é verdade? Então, como é que a gente lida com essas coisas? Veja aquilo que é desnecessário. Olhe hoje, e o que é que tem trazido inquietação? É realmente necessário você estar preocupado com o que está lhe inquietando nesta noite? Você tem realmente necessidade de estar preocupado com isso? E eu falo isso talvez olhando primeiro para mim. Tem necessidade, Manuel Zico, de tua mente e teu coração estar preocupado com muitas coisas nesse momento? Talvez seja a primeira pergunta que temos que fazer. Jesus disse: por que vocês estão preocupados com isso? E são coisas sérias. São coisas sérias. Quem realmente não fica preocupado com alimento e com veste? Mas o Senhor diz: mas por que vocês estão preocupados com isso? Não vos preocupeis com isso. Não tenha nenhuma preocupação. O outro ponto também é ele dizer: por que você não deve se preocupar com essas coisas? Porque a vida... Aí ele começa a dizer, é mais importante do que o alimento. Alguns traduzem essa vida como nossa estrutura espiritual de buscar o Senhor. Aquilo que é espiritual é mais importante daquilo que alimenta o nosso corpo. E o nosso próprio corpo é mais importante do que aquilo que o cobre. Porque é templo do Espírito Santo de Deus. Então a primeira avaliação que nós temos que fazer é: nós estamos realmente dando importância para aquilo que é primeiro? Lá no finalzinho ele vai dizer: por isso buscar primeiro o reino de
de Deus, essas coisas vos serão acrescentadas. Paulo, escrevendo lá aos Filipenses capítulo 4, ele diz: não fiqueis ansiosos em coisa alguma, mas em tudo sejam colocados diante de Deus. Então, o que tem nos preocupado? Nós temos realmente reconhecido que a nossa vida espiritual, que o nosso caminhar com Deus é mais importante do que as coisas que estão ao nosso redor? Eu vejo Fernanda, cadê a Fernanda? Está dormindo. Fernanda foi enganada hoje quando chegou na igreja pelo Samuel, não foi, Fernanda? Que ela está indignada, ela disse que não vai poder mais acreditar numa criança de 6 anos, porque ela chegou aqui, o Samuel disse que viu a igreja enfeitada, e o Samuel disse que era o casamento da Rebeca. O Samuel disse que era o casamento da Rebeca, né? Aí eu disse assim, mas não tem não, nem o noivo está aqui, né? Então, eu falei isso porque lá em casa, toda vez que mexe o assunto de casamento, eu digo, já a cabeça já dá, mas meu Deus, já tem que estar falando em casamento, e elas ficam meio inquietas comigo, porque eu estou empurrando tudo para depois do carnaval. Depois do carnaval diz que está tudo pronto. Mas na verdade, o que passa na minha cabeça, imagine só, se deixássemos para lidar com isso depois, quantas inquietações desnecessárias a gente estaria que está enfrentando agora. Talvez alguns irmãos, não, pastor, mas não é desnecessária não. Estava visitando a mulher que aluga os vestidos de noiva lá em Sobral. Aí quando eu estava lá conversando com ela, e ela disse para mim, tem noiva aqui que já encomendou o vestido para o casamento, vai ser daqui a 2 anos. Eu falo, meu Deus, que inquietação é essa? Aí ela, mas também teve uma que veio aqui, alugou o vestido quinta para casar sábado. Eu fiquei pensando se essa pessoa não ficou menos inquieta do que a de 2 anos. Ou cada um tem a sua maneira de agir com isso. O que eu quero dizer? Encontre o seu ponto de sossego dentro da sua vida, dentro das circunstâncias que Deus coloca no seu coração. Encontre um ponto de equilíbrio onde você não venha a ficar ansioso desnecessariamente. Abandone aquilo que é desnecessário. Se tiver coisas que você nem precisa ter, não tenha. Mas priorize sua vida espiritual. Priorize seu corpo como templo do Espírito Santo do que uma roupa bonita. Priorize sua vida com Deus do que uma fantasia onde você se mostra para os outros e, como a palavra de Deus diz, às vezes é um sepulcro caiado por dentro, né? Podridão, pecado. Então, abandone de sua vida, perceba as orientações de Jesus e foque naquilo que realmente possa cultivar coisas boas na sua vida. Eu estou procurando me esforçar para isso, que o Senhor vá cuidando, mas essa é a nossa luta, essa é a nossa luta com o Senhor, nossa luta com Deus. Segunda coisa no texto que nós, além de observar as orientações de Jesus, segundo item desse nosso texto de combater a ansiedade é: observe a ação de Deus na sua criação. Em relação a o que tem a ver observar a obra natural de Deus, a obra das coisas de Deus com ansiedade. Talvez seja o que traz mais ansiedade, porque nós não enxergamos Deus nas coisas que fazemos. Nós não olhamos a beleza de Deus. É isso que o Senhor está falando para os seus discípulos. Se nós fôssemos contextualizar, os discípulos, o povo de judeus eram pressionados pelo poderio de Roma, onde eles pagavam impostos altíssimos, eram sobrecarregados, então trabalhavam, suavam para pagar impostos. É muito diferente de nós hoje, mas a luta era grande. Mas o Senhor chama os seus discípulos a observarem coisas simples. 2 coisas. Como ele trata de vestes e alimento, ele também chama 2 exemplos da natureza para exemplificar esses 2 lados. Ele
ele chama no versículo 24 que é: observem as aves, ou os corvos. E aqui nos corvos ele vai tratar sobre o alimento. Vocês percebem isso? Observem as aves. Aí versículo 24. Eles não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiro. Se vocês percebem aqui que Jesus também está fazendo um contraste com o cabra que Lucas falou anteriormente, que plantou, que irrigou, que construiu celeiros. Né? Jesus está falando isso. Aí ele conta para as aves que não faz nada disso, mas ele diz: quanto mais, né, Deus os sustenta. Aí ele olha para os seus discípulos e diz: vocês são mais importantes para mim do que as aves. É como se dissesse: eu não vou cuidar de vocês? E sabe o que é interessante? Se eu for perguntar para cada um dos irmãos agora, ninguém aqui vai duvidar de que Deus cuida de nós mesmo. Não cuida, irmãos? Cuida. Deus cuida mais do que nós precisamos e pedimos. Imagine se Deus cuidasse de cada um de nós aqui só do tanto que você pede. Você estava morto já. Na verdade, tem dia que a gente acorda e nem lembra de Deus. Né? Nem lembra de Deus. Você vai tomar café, nem lembra de Deus. Merenda, almoça, janta, dorme, acorda, nem lembra de Deus. E o Senhor vai dando alimento, o Senhor vai suprindo, vai fazendo que nem os corvozinhos mesmo. Vai sustentando a gente, vai alimentando a gente. Vocês são mais importantes, percebam isso. Então, nesse combate, nessa luta, confiemos mais no Senhor. Nada é pela nossa força, nada é pela nossa capacidade, mas o Senhor, na sua natureza, Ele mostra que Ele cuida. O outro exemplo que o Senhor dá é no versículo 27, observai os lírios. Observai os lírios. Começou a chover, eu sempre, quem viaja daqui para Sobral, por exemplo, esse período que você viaja, você vê uma sequidão. Daqui um dia a gente vai viajar para Sobral e reclamando porque que ninguém vem cortar os matos na beira da estrada que está atrapalhando a visão. Os matos crescem. Tem plantas que ninguém plantou, flores bonitas, lá no meio do nada. Não é assim? Você olha assim no meio da mata, que árvore bonita, não é nem flor, só as folhas. Vermelha, rosa, amarela, azul, branca. Você passa no meio da estrada, às vezes um matozinho aí que você dá vontade de arrancar, mas ele está lá, com espinho, com coisa, mas dá florzinhas bonitas, que embelezam o meio-fio da estrada. Acaba a chuva, acaba toda essa beleza de novo, não é assim? Aí o Senhor diz: e vocês preocupados com roupa? Eu sou a beleza de vocês. Então não se preocupe com o que você vai vestir. Você conhece alguém que deixou de ir a uma festa de casamento, uma festa de aniversário, alguma festa de um amigo porque não tinha roupa nova para ir? Eu conheço. Dá uma desculpa lá. Roupa nova? E sabe o que é que, porque que às vezes a pessoa não vai? Porque lá na festa é bem provável que tenha os olheiros de plantão. Esse negócio de fotografia agora é um negócio chato. Porque as pessoas comparam 3 festas. Aí vale. A dona Filomena foi às 3 festas com a mesma roupa. Olha aqui a foto. Aí printa, bota nas redes sociais para as amigas. Olha. Horrível, mas não é assim? É assim? Mas a nossa beleza não está nessas coisas, irmãos. Olhem as árvores. Olhem os lírios. Ah, mas você vê um passarinho morrendo de fome, é uma luta grande. Come até terra. Mas Deus sustenta em coisas que a gente nem imagina de onde vem. A beleza
O que é que Lucas diz? Nem Salomão se enfeitou como essas plantas, que um dia estão bonitas, no outro dia estão feias, ou nem existem. Então o Senhor nos chama a atenção à criação, para dizer que nós não precisamos ficar muito preocupados com essa questão de alimento ou com a questão de roupa. A oração do Pai Nosso nos ensina que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, que isso seja o suficiente para nós, suficiente para as nossas vidas. Mas ele termina, uma terceira coisa de combate é o sustento, no capítulo 2, o ponto 2, observando a ação de Deus nessa criação. O Senhor, Lucas chama a atenção para que o homem mesmo observe que o Senhor sustenta. Nós somos a coroa da criação. E é isso que o Senhor quer mostrar. Se eu cuido dos lírios, não vou cuidar também de vocês? Se eu cuido das árvores, não vou cuidar também de vocês? Aí ele mexe lá no versículo de número 24, 25 e 26. 25 e 26 ele vai dizer: e quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um palmo ao curso da vida de vocês? Interessante que a gente quer botar esse palmo para cima, né, de altura, mas não é. Ao curso da vida. Quem de vocês pode garantir que meio metro vocês estão seguros na caminhada? Vocês já pensaram nesse trem? De que a nossa história pode ser contada ou deve ser contada passo a passo, numa dependência total do Senhor. Então, e eu preocupado com as coisas de amanhã, se eu não posso nem garantir o final do culto de hoje, por minhas próprias forças? Então não diga que amanhã farei isso ou aquilo, mas o que é que o texto diz? Se o Senhor permitir, amanhã farei isso ou aquilo. Nossa dependência está nas mãos de Deus. Ele criou, Ele nos sustenta. Todos os dias Ele nos sustenta. Dias melhores, dias piores, mas Ele nos sustenta. Por último, queria combater a ansiedade, queria também dizer que nós devemos manter firme, tendo sempre em mente as promessas de Deus. Olha o que diz lá nos versículos 32. Versículo vai dizendo que: por isso não temais, ó pequenino rebanho, porque o Senhor se agradou em dar o reino dele para vocês. E nós preocupados com comida e bebida e roupa. Por isso que Lucas diz, pequenino rebanho, né? O Senhor escolheu vocês para dar o reino dele. Lembra do que nós tínhamos falado de Apocalipse? Tantas pedras preciosas, reino, que é tão precioso que o que é de mais valioso aqui hoje, o Senhor coloca lá como rua, como piso, que é o quê? O ouro, ruas de ouro. Aquilo que vocês brigam, aquilo que vocês lutam, aquilo que é a moeda principal de vocês, lá no novo céu, nova terra, são ruas de ouro. Deem uma passadinha depois lá para vocês verem como são as portas. São pedras que a gente vai pesquisar, a gente vai, meu Deus, que coisa mais luxuosa. Esse é o reino que Deus nos deu. E nós, muito preocupados com essas pequeninas coisas daqui. Nossos corações ficam aflitos, preocupamos com os outros, inquietamos os outros por coisas daqui. Tem aqui de vocês a ver bem sossegado no trabalho de vocês, na casa da gente, ou em algum lugar de lazer. Aí de repente chega outra pessoa, enche a nossa cabeça de coisas que só traz inquietação. A gente passa por isso, faz problema. Porque às vezes nós mesmos somos os instrumentos de inferno que inquieta os outros.
Então o Senhor diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Nós devemos ficar livres de tudo aquilo que nos traz ansiedade, para que nós possamos, vou usar a palavra, contaminar os nossos irmãos com coisas boas, com aquilo que está cheio o nosso coração. Então, o Senhor vos deu, agradou em dar. Aí ele diz no versículo 33, vendei os vossos bens, dai esmola. Nós não podemos ler esse texto sem compreender o homem lá do celeiro. Em vez dele encher o seu celeiro, dele dizer, sossega a minha alma, esbarrota, não tem mais nem o que construir, reparte com quem precisa. Por que você vai ficar com coisas que não precisa? Eu sei vocês, mas às vezes eu vou fazer uma reforma, eu digo para a Paulinha, hoje eu vou fazer uma limpeza geral no meu guarda-roupa. Tirar tudo lá o que não precisa mais, que eu não estou usando. Não é nem que é velho, eu nem uso. Aí pego lá, olho as blusas tudinho, aí quando eu olho, ajeito. Aí Paulinha diz assim, você tirou quantas? Aí eu, nenhuma. Me apego com aquilo que às vezes nem uso. Mas isso não é verdade do nosso coração? Está lá às vezes uma blusa boa, você nem usa, mas está lá no celeiro. E às vezes tem alguém que não tem com que se agasalhar. Ainda tem. Distribui, dá aos pobres. Em vez de acumular tesouros no coração, que vai trazendo ansiedade, que vai enchendo o coração de coisas daqui deste mundo, esvaziemos o nosso coração dessas coisas. Nos acheguemos a Deus. Aí ele termina dizendo, sabe, porque onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Onde está o seu foco? Seu coração está ali também. Não engane. Não engane. Aonde está a nossa preocupação, o nosso coração fica ali. Se nós chegarmos aqui na igreja preocupado com alguma coisa, às vezes a gente não tem nem coragem de abrir a boca no louvor que a gente conhece, porque o nosso coração está naquela inquietação. Às vezes nós não conseguimos servir a Deus, amar o Senhor, porque o nosso tesouro está sendo aquilo, aquela inquietação, aquela luta, aquela preocupação. E o Senhor está dizendo, isso é uma coisa real. Onde está o teu tesouro, vai estar o teu coração. Por isso, que para mim era melhor olhar para casamento só no mês de maio e diante. O Mandel está rindo, né, Mandel? Porque as inquietações seriam menores. Mas seria a correria. Mas a gente corria tudo ao mesmo tempo. Mas cada um tem o seu ritmo de vida. Não coloque seu coração em coisas que se acabam. Que elas passam. Eu queria concluir com talvez com uma inquietação, para os irmãos verem como é alguma coisa do nosso coração da gente. Às vezes eu fico me perguntando se o Senhor não me chamou para um plantio de igreja, se meu ministério todinho não é junta de missões nacionais. Olha o que é que inquieta o coração da gente. Olha o que é que inquieta. O que é que inquieta? Mas tem que colocar diante de quê? De Deus, Senhor. A Ele pertence todas as coisas. A Ele pertence. A Ele pertence. A Ele pertence. Por isso, irmãos, vamos deixar todos nós, junto com o pastor de vocês, nossas inquietações, preocupações,
que já começam durante o ano aos pés do Senhor. Saber que o nosso trabalho é confiar nele, não trabalhar por ele, mas é confiar no Senhor. Que essa igreja do Senhor Jesus Cristo deixe de lado as ansiedades. Comece a visualizar os amigos, os parentes e começar a evangelizar, porque o tempo está próximo. Jesus Cristo virá. Temos muitas pessoas a evangelizar nessa cidade. Nós não temos tempo a perder. Olhem para essas cadeiras. Quantas cadeiras dessas estão no seu coração? Essas vazias. Deixa que as que estão sentadas, o Senhor cuida. Mas as que estão vazias, as pessoas que aqui não estão, vamos colocar o nosso coração em oração por elas. Algumas a gente nem conhece, mas o Senhor vai nos mostrar. Mas vamos colocar o nosso tesouro, ou nosso coração, no verdadeiro lugar, que é aos pés do Senhor. Vamos orar por isso? Vamos sossegar o nosso coração no Senhor, derramar nossa vida diante dele, despejar mesmo o nosso coração diante do Senhor, buscar a resposta dele para aquilo que nós almejamos, aquilo que nós pensamos, para aquilo que nós sonhamos, a nossa vida, o nosso caminhar, que os desafios virão. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Cada um de nós aqui, cada um de nós já começa um ano desejoso mesmo, que no final de 2025 nós não possamos ver nenhuma cadeira vazia, mas não porque nós somos os caras, mas é porque nós servimos um Senhor que sustenta as nossas vidas, que ampara as nossas vidas, que cuida de nós, mais do que cuida dos passarinhos e das flores do campo. Vamos orar? Senhor Deus, tira qualquer ansiedade do nosso coração. Ajuda-nos a ouvirmos a voz do Senhor. Derrama sobre nós o teu cuidado. E tira de nós qualquer força que achamos ter. Que o nosso coração esteja em Ti nesta noite. Cada um de nós aqui nesta noite, nesse culto, possamos ser desafiados a lutar por aquilo que está inquietando o nosso coração. Coisas diferentes, situações diferentes, família, trabalho. O Senhor conhece o coração de cada um aqui nesta noite. Que possamos, em Cristo Jesus, estarmos voltados mais para aquilo que é do Senhor. Que o Senhor coloque em cada um de nós um coração de carne, bem molinho, onde o Senhor possa ir moldando com todo cuidado cada um de nós. Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém.